Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Hoje a nossa equipe veio até aqui no CDC para saber um pouquinho mais, para acompanhar, entender um pouco mais sobre a ultrassonografia obstétrica. E quem vai conversar comigo é o ultrassonografista e cirurgião geral, Dr. Renato Souza. É só um minutinho que já o programa está de volta. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim eu vou conversar com o Dr. Renato sobre ultrassonografia obstétrica. Olá, doutor. Oi. Muito obrigado por receber a nossa equipe aqui. Obrigado eu. Na sua clínica. Renato, pois é, você já está com a gente, né? Há 20 anos comigo, né? Desde quando eu comecei a gravar o programa, a gente estava lembrando aqui, né, do primeiro programa que o Renato gravou comigo exatamente 20 anos atrás, quase 20 anos. Legal. Bom, mas vamos conversar hoje, Renato, sobre ultrassonografia obstétrica. Fala pra gente o que a gente tem hoje em tecnologia desse tipo de ultrassonografia. Tá. A ultrassonografia obstétrica, ela é de fundamental importância, né, como o próprio nome já diz, para avaliação do feto durante esse período tão importante para a mãe. Não só para a mulher, mas a família, né, de um modo geral. E a ultrassonografia obstétrica, ela deixou, não de menor importância, mas deixou um pouco de lado aqueles exames obstétricos básicos, medir cabecinha, medir o abdômen, medir o ossinho da coxa, que basicamente só serve para o acompanhamento mesmo de peso e crescimento da criança. Mas de um tempo para cá, a avaliação como um todo, em que você faz a avaliação do chamado perfil biofísico fetal, os primeiros exames desde o início da gestação, né? Hoje sabe-se que é a melhor época para se iniciar a ultrassonografia nas primeiras semanas, né? A melhor época é entre a 7ª e 8ª semana, que é o melhor período para se fazer uma datação correta. Depois disso, há certas avaliações mais específicas que o feto apresenta para a gente, que fala a favor ou não a respeito de certas cromossomopatias. O obstetra, ao fazer o pré-natal dessa gestante, ele ao fazer a anamnese, ele obtém certas informações, como algumas patologias que a mãe apresenta, ou às vezes gestações seguintes, que às vezes, infelizmente, pode ter evoluído para um aborto, pode ter tido uma pré-eclâmpsia e tudo. Isso tudo você consegue avaliar dentro da ultrassonografia. Depois, no exame morfológico, o estudo, a avaliação das malformações, o Doppler obstétrico, que tem como finalidade você fazer o prognóstico, tem como você prever certos problemas, e tem como você, às vezes, entrar com certas medicações desde o início dessa gravidez para chegar a uma gravidez a termo, ou seja, aquela mãe ter o seu neném de forma saudável. Então essa é de suma importância. Tudo isso justamente que vai fazer o diferencial entre uma mãe levar o seu filho sadio, saudável para casa ou não. Então, dentro da ultrassonografia, a qualidade da aparelhagem melhorou bastante, né? Os recursos que tem hoje melhoraram infinitamente. Dá para você fazer uma avaliação bastante pormenorizada de cada partezinha do bebê ao longo dessas 39, 40, 41, 42 semanas. Renato, então, a ultrassonografia ela é muito mais do que só para ver o sexo do bebê, né? Muito mais. Diga-se de passagem, na verdade, sexo do bebê, assim, colocando entre aspas, né, é o que menos importa.
Não importa se vai ser menino ou se vai ser menina. O que adianta você saber que é menino, que tem um piruzinho, que tem um saquinho, mas que tem um defeito cardíaco? O que adianta se você vê uma genitália feminina, se tem uma hidrocefalia, se tem alguma malformação, alguma alteração, se o líquido está baixo, ou então se o líquido amniótico está muito alto. Então, determinar sexo é mais para satisfação do pai, da mãe, do vovô, da vovó, né? Na verdade, o objetivo da ultrassonografia obstétrica é acompanhar todo o pré-natal, todo o período gestacional dessa mãe. Mas já que a gente falou dessa possibilidade de saber o sexo, Renato, com quantos meses normalmente é possível saber? Bom, teoricamente, isso é muito relativo. Teoricamente, com 10, 12 semanas, você já consegue determinar se é de genitália masculina, se é de genitália feminina. É um pouco mais difícil porque o embrião está na transformação dele, de embrião para feto. Geneticamente já definiu já. Você pode até definir isso através de exame laboratorial e tudo, mas ultrassonograficamente você pode determinar. É claro que no exame morfológico, que é feito entre 18 até 24 semanas, você determina mesmo, você define mesmo no laudo específico, né, a genitália da criança. Mas antes disso pode ser definido. Lembrar sempre, medicina não é ciência exata, né? Não tem que ser naquele período e tudo. Não. Tem casos que você está fazendo morfológico, o bebê não virou de forma adequada e tudo. Pode acontecer de você não ver. Pode acontecer de ter que você pedir para a mãe voltar para reavaliar, para ver se é realmente um menino ou se é realmente uma menina. Mas, tecnicamente, durante o morfológico, a gente define mesmo. Agora, Renato, existe um período específico para cada situação de avaliar? Um período, né? Com certeza. A Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, a ISUOG, né, que todos os protocolos, quando feito corretamente, segue o padrão dela, ela define que cada período você vai determinar certos detalhes, vamos dizer assim. Então, a melhor época para fazer a datação é em torno da 7ª para a 8ª semana. Por quê? Porque nesse período você tem uma margem de erro muito pequena, ao redor de 5 dias só. Então, essa datação, que a gente chama de datação, é a chamada data provável do parto, né? Entre aquele período, entre o dia tal e dia tal. A partir daí, com o avançar da gravidez, essa margem de erro vai aumentando para uma semana, às vezes uma semana e meia. Passado esse período, vem outro ultrassom, que é muito importante, que é o de 11 até 14 semanas, para ser mais específico, entre 11 e 13 semanas mais 6 dias, que é a ultrassonografia de primeiro trimestre, em que você faz a avaliação da translucência nucal, que é uma preguinha que tem no pescoço, e que aquela medida que é feito fala a favor ou contra algum tipo de alteração, de alguma cromossomopatia. A mais frequente é a síndrome de Down. Mas você jamais pode falar para uma mãe, se você viu uma translucência nucal alterada, aumentada, vamos dizer assim, você pode afirmar seu filho tem uma cromossomopatia. Está errado. Cromossomopatia você só define, você só dá o diagnóstico que a criança tem uma cromossomopatia com estudo genético, que a gente chama de estudo de cariótipo. É o estudo do cromossomo mesmo. Aquelas alterações falam a favor de ter algum problema ou não. Não só a translucência nucal, mas a presença ou ausência do osso nasal é um sinal fraco para alguns tipos também de cromossomopatia, mas existe. Alteração de válvula tricúspide também fala a favor
né? E você já pode observar alguns tipos de malformações, pequenos, mas já pode ser avaliado. E fundamental, mas fundamental, é a realização do Doppler obstétrico de primeiro trimestre, em que é a avaliação das artérias uterinas. Esse estudo das artérias uterinas no primeiro trimestre, ele tem significativa importância no prognóstico dessa mãe. Fala a favor ou contra a pré-eclâmpsia grave. Porque se você faz o Doppler de primeiro trimestre e você detecta que o Doppler está alterado, então existe um risco aumentado para a pré-eclâmpsia grave. Não quer dizer que vai ter, mas o risco é aumentado. Com isso você pode entrar com o famoso, um comprimidinho que é a aspirina infantil, o AS infantil, que é um comprimidinho tão baratinho, que é dado em qualquer posto de saúde e que vai salvar a vida desse bebê. Já está comprovado em vários trabalhos que isso reduz em cerca de 80% o risco de pré-eclâmpsia grave. É aquilo que eu falei anteriormente, é a diferença de você levar seu filho para casa ou não. Bacana. Nós vamos para um pequeno intervalo. Programa Saúde para você, volta já. Já estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje, então, conversando com o Dr. Renato, que é ultrassonografista, sobre a ultrassonografia obstétrica. Renato, agora vamos ver na prática, né, um pouquinho o que é um exame, uma ultrassonografia. Esse exame que está na tela, Renato, por exemplo, qual que é a importância dele? O que significa? Tá. Esse exame aqui é de uma determinada gestante que o colega obstetra solicitou, ele pediu para fazer um Doppler, né? Tem lá as suas preocupações durante o pré-natal dela e ele manda para a gente. O objetivo aqui é o Doppler obstétrico, nada mais é do que avaliar a parte arterial da mãe, a parte arterial da placenta via artéria umbilical e depois o chamado compartimento fetal, em que você estuda a artéria cerebral, uma das artérias cerebrais do feto. Qual que é o objetivo desse Doppler, né? Ele tem o fluxo do sangue, ele é avaliado e esse fluxo ele vai trazer um determinado desenho que vai nos mostrar se existe um maior risco de pré-eclâmpsia grave, se existe um maior risco de insuficiência placentária ou de hipoxemia fetal, um maior risco de restrição de crescimento intrauterino desse feto e um maior risco também de ter uma patologia que a gente chama de centralização de fluxo, que nada mais é do que quando esse feto entra em sofrimento fetal, a própria circulação desse feto passa a poupar certos órgãos, chamados órgãos nobres, e começa em detrimento de outros. É como se começasse a valorizar órgãos mais importantes, órgãos vitais, em detrimento de outros órgãos, entre aspas, né, menos importantes. Então, começando aqui, aqui é a avaliação da artéria uterina direita e da artéria uterina esquerda, o chamado compartimento materno. A alteração desse fluxo fala a favor de pré-eclâmpsia grave, né? Lembrando que esse aqui foi um exame feito do segundo para o terceiro trimestre. Tá? Passado esse, a gente pula para a chamada artéria umbilical. A artéria umbilical, o cordão umbilical, ele é composto de duas artérias e uma veia. Então, esse determinado fluxo, um fluxo normal, e que fala a favor de um maior risco de uma insuficiência placentária, que pode ir agravando com o passar do tempo ou não, e isso vai
fazer com que diminua a oxigenação desse sangue. Diminuindo a oxigenação desse sangue, esse feto começa a ter um quadro de hipoxemia. Então, o bebê entra num quadro de sofrimento fetal. E por último, a artéria cerebral média. A artéria cerebral média, também o fluxo tem características específicas, o fluxo é normal, né? Ela é uma artéria que a gente avalia essa centralização, chamada centralização hemodinâmica do fluxo. Lembrando que o Doppler obstétrico, normalmente ele é realizado por volta da 26ª, 28ª semana, mas nada proíbe, impõe o médico de não realizar depois. Por exemplo, a gente pode ter uma gestante que o obstetra está acompanhando ela com o Doppler e a gente vai acompanhando. Tem certas alterações, o Doppler pode estar alterado, mas o bebê está bem. Então a gente pode fazer esse acompanhamento quinzenalmente, a gente pode fazer esse acompanhamento semanalmente. Existem gestantes que internam na maternidade aqui, já grave, com quadro de pré-eclâmpsia, pressão muito alta, mesmo com medicação, mas o bebê ainda está novinho, é muito arriscado fazer uma cesárea. Então o obstetra pede para a gente esse Doppler, para a gente ir realizando ele, às vezes de 48 em 48 horas, para dar prazo também dele entrar com certos medicamentos, corticoide, para ir amadurecendo o pulmãozinho do bebê. Então isso é, na verdade, o nosso objetivo, o nosso trabalho é de acompanhamento junto com o obstetra. Né? O obstetra que está acompanhando, ele que é vamos dizer assim, o ator principal, né? Porque ele que está acompanhando essa gestante e a gente está ali nos bastidores justamente para orientá-lo em relação ao exame, justamente para ele ter essa tranquilidade, que pode esperar mais um pouco ou então não pode esperar, tem que ter a decisão mais rápida de ter que fazer, às vezes, até uma cesárea de urgência. Renata, agora, em relação ao número de exames, existe alguma contraindicação, algum problema dessa mãe, né, dessa gestante fazer um exame por mês, 2? Tem uma limitação ou não? Não tem problema nenhum. Em relação à ultrassonografia, não tem problema nenhum. Isso já foi provado, comprovado inúmeras vezes. Já foi a ponto de colocar a sonda, né, o transdutor, né, na barriga da mãe e ficou ali 24 horas. Não tem problema nenhum. Já está mais do que provado, vários trabalhos e tudo. O que existe é o seguinte, em relação ao Doppler, é muito importante você falar isso, por causa do seguinte, no primeiro trimestre, às vezes, o primeiro ultrassom, logo que está no comecinho da gravidez, 8 semanas, 9 semanas, 7 semanas, a mãe já quer ouvir o coraçãozinho batendo. O pai já quer ouvir o coraçãozinho batendo para estar mais satisfeito, mais tranquilo, mais feliz. Não é que é proibido colocar, né, o sonar lá do áudio da máquina de ultrassom. Não é que seja proibido, mas é recomendável que não faça. Por quê? A ultrassonografia nada mais é do que um mecanismo de ondas. Então, aquela onda, a onda elétrica, ela é transformada num outro tipo de onda, uma onda mecânica, e quando você utiliza o Doppler, o som, vamos dizer assim, não o Doppler, mas o som para ouvir, você amplifica aquela onda. Existem alguns trabalhos dizendo que aquilo ali pode alterar o desenvolvimento do embrião. Alteração a nível celular. Então recomenda-se que não utilize o sonzinho para escutar o coraçãozinho. Então
normalmente a gente mostra, a gente amplia bem a imagem do embrião, coloca a setinha lá, mostra para a mamãe. Olha lá, mamãe, olha o coraçãozinho batendo e tal, tal, tal. Eu vou colocar para a gente ver qual que é a frequência cardíaca. Existe um modo, a gente chama de modo M, que é uma coisa técnica, em que a gente consegue ler através de um código de barra que a gente consegue ler essa frequência cardíaca, que não traz qualquer problema. O sonar não. E no primeiro trimestre, ao se fazer o Doppler de primeiro trimestre, você trabalha com uma chamada também dentro da linguagem da ultrassonografia, o box, né? Essa caixa em que você faz a leitura do Doppler, ela tem que ser a menor possível, justamente para contemplar somente a artéria umbilical, nada do feto. Então você está vendo só a artéria uterina, para você estudar somente a artéria uterina da mãe, tanto a uterina direita quanto a uterina esquerda. E no Doppler mesmo obstétrico, lá no segundo ou terceiro trimestre, conforme o obstetra solicitar, a gente faz esse Doppler, mas esse Doppler também ele tem que respeitar um período, né? Isso é tudo pré-determinado dentro da máquina. A máquina existe como se fosse um íconezinho chamado de IMIT, que é o índice mecânico e índice térmico. O tal do índice térmico é aquela temperatura em que você pode ir até aquele valor. A partir daquele valor, você pode estar trazendo algum tipo de malefício ao feto. Então, se você respeita essas chamadas normas de segurança, que também é definido pela SWOG, a Sociedade Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, você quiser fazer ultrassom toda semana, pode fazer, não tem problema nenhum. Contanto que você respeite isso. Existem algumas discussões aí de se falar em que fazer ultrassom demais está relacionado com déficit cognitivo nos fetos, não sei o que, Isso aí não sou eu que respondo, isso é a própria comunidade científica. Existem trabalhos da Fetal Medicine Foundation, que é uma das mais respeitadas, do King's College, lá de Londres, e da própria SWOG também, mostrando que não foram observados déficit cognitivo ou crianças que nasceram com déficit cognitivo, não há relação com a realização da ultrassonografia. O que existe são essas normas de segurança que você deve seguir, só isso. Como tudo em qualquer profissão. Tá certo. Ok, Renato, agradeço. Nada. Por ter Muito recebido obrigado. a nossa equipe aí É um na prazer. sua clínica e ter esclarecido pra gente esse tema tão bacana. Obrigado. Ok, até o próximo programa. Saúde para você!